E eu tenho algumas questões aqui que já o pessoal está mandando aqui para a gente, para perguntar para o governador Flávio Dino. Eu vou fazer aqui eu escolhi aqui um tema para perguntar, até porque eu quero ficar mais à vontade hoje com o governador para tratar de diversos assuntos da questão não só estadual, mas questão nacional também, que está muito em voga aí, em razão do segundo turno das eleições, onde todos vão às urnas no próximo dia 28, para escolher entre Fernando Haddad e Jair Bolsonaro, presidente do Brasil. Mas é claro que a gente vai tratar aqui de assuntos também referentes ao nosso estado. Governador Flávio Dino já aqui no estúdio. Se já estiver no ponto, pode vir para cá, governador. Governador reeleito em primeiro turno. Governador Flávio. E aí? Fica aqui do meu lado direito, governador. Seja bem-vindo aqui, viu? Pessoal, um prazer falar com todos vocês. Uma alegria, muito obrigado. Comércio, Jazael, já agradecendo a ti, ao programa e à TV Difusora e, sobretudo, dirigindo minha mensagem de agradecimento a todo o povo do Maranhão pela confiança, pela esperança. Governador, a última vez que o senhor esteve aqui comigo foi, acho que foi março de 2017. Está voltando um ano e pouquinho depois e eu fico feliz que seja o primeiro programa depois de reeleito. E você veja e os telespectadores mais bronzeados ainda, porque campanha feita no sol, campanha bonita, graças a Deus. Deu para perder uns quilinhos, governador? Mais ou menos. Você ganha de um lado, perde do outro e vai levando. Aquilo é ruim você perder porque você acha depois, né? Não, e ruim é que tem outros que acham também o que você vai deixando pelo caminho. Governador, o senhor tem alguma mágoa e, na verdade, qual é a sua mágoa e a sua alegria desse período de campanha? Mágoa nenhuma, zero. Pelo contrário, acho que foi uma campanha muito bonita. Esses pequenos ataques, essas manifestações de ódio, etc., infelizmente fazem parte desse modelo de politicagem que foi derrotado agora. Então eu realmente não dou muita atenção a isso. Eu sou muito focado no trabalho, nas nossas metas, nossos compromissos com a população e tenho muita alegria, porque ganhar duas vezes a eleição para governar o meu estado, o estado que eu tanto estimo, tanto quero bem, tanto luto por ele, o estado onde eu nasci, onde fiz toda a minha trajetória profissional e política e ter a honra de chegar ao cargo máximo do Estado por duas vezes em primeiro turno, é claro que eu não tenho guardar espaço no coração para sentimentos ruins e só de muita gratidão e muita responsabilidade. Eu faço questão de partilhar isso com todos os telespectadores, porque não é um sentimento assim pueril, um sentimento ingênuo, dizer, tá tudo bem, tudo beleza, bacana, somos melhores. Não é isso. É uma alegria do dever cumprido, mas ao mesmo tempo muita responsabilidade de fazer um segundo governo ainda melhor do que o primeiro governo. Nesse mesmo sentido, governador, eu vou reformular então, para em vez de mágoa e alegria, mas o que no seu primeiro mandato o senhor gostaria de ter feito mais ou melhor e não teve condição de fazer, e aquilo que o senhor se orgulha muito de ter feito? Eu tenho certeza que o senhor se orgulha muito do governo todo, mas eu queria que o senhor escolhesse dois extremos para o senhor citar. Bom, como eu tenho que escolher dois, no caso do lado positivo, desse extremo que você coloca, para eu escolher uma coisa, sem dúvida nenhuma, os investimentos e o resultado na educação, colher o melhor IDEB da história do Maranhão, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, ou seja, a qualidade do ensino no nosso estado, chegou no nível mais alto da nossa história. Não significa que estejamos satisfeitos, muito ao contrário, mas temos que celebrar com professores, funcionários, estudantes, pais dos estudantes, esse grande passo que nós demos, saímos dos últimos lugares da educação e conseguimos apontar um horizonte diferente para o nosso estado. Em relação às dificuldades, sem dúvida alguma também, a crise econômica nacional levou a uma situação muito grave no que se refere a emprego, trabalho. Isso não são fatores locais, são fatores nacionais. Mas como brasileiro, como maranhense, eu lamento muito que tenhamos vivido um período tão difícil economicamente em nível nacional, que as pessoas, milhares de pessoas tenham perdido seu emprego, e por isso eu diria que esse é o ponto que mais me preocupou nesse período inteiro e continua a me preocupar, e por isso fiz tudo que estava ao meu alcance para gerar oportunidade de trabalho, sobretudo com muito investimento público, muita obra o tempo inteiro, que é uma forma
também de gerar oportunidade de trabalho para milhares de maranhenses. Então esse é o ponto que eu sempre coloco aqui na minha telinha de computador como o ponto de maior preocupação e torço muito para que a economia brasileira melhore e para poder melhorar a maranhense. Então, é justamente isso que eu ia lhe perguntar agora, governador, porque o senhor foi em diversos levantamentos, e dois especificamente do G1, colocado como o governador que mais cumpriu os compromissos que assumiu em campanha, e eu lhe pergunto, isso diante de uma situação complicada do país. A gente não sabe exatamente o que vem aí pela frente, talvez momentos de maiores dificuldades ainda. O senhor vai conseguir cumprir as promessas ou os compromissos que o senhor assumiu agora nesse segundo mandato? Nós sempre fazemos compromissos com muita responsabilidade, é algo que eu faço pessoalmente. Tem candidato que nem conhece o seu próprio programa de governo, às vezes até terceiriza para alguém escrever e registra na Justiça Eleitoral e sequer leu. Ao contrário disso, a gente leva muito a sério o programa de governo. Eu faço o acompanhamento, nós fizemos agora mais de 100 reuniões com especialistas, com a população, reuniões nas regiões, para chegar a um programa de governo factível, que seja execuível, que seja possível de concretizar se não na sua inteireza, mas quase todas as metas. Eu posso afirmar que, como fizemos no primeiro mandato, faremos no segundo. Perfeição não existe, Jezael, neste plano existencial. Perfeição é um atributo de Deus. Então, nós não podemos esperar que, por exemplo, um jogador de futebol, qualquer que seja ele, Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Pelé, Maradona, bata 100 pênaltis e faça 100 gols. Então, se você não pode esperar isso de nenhum gênio do futebol, você não pode esperar isso de qualquer pessoa em qualquer profissão. Mas eu posso afirmar que no próximo levantamento do G1, que faz esse acompanhamento de todos os governadores, novamente o nosso estado vai estar bem posicionado, porque nós vamos, desde logo, já cuidar, de um lado, do programa de governo que está finalizando, do qual nós cumprimos praticamente 95%, e já começamos a tratar do segundo programa de governo, para que com isso a gente possa ter um indicador de sucesso também positivo. E vamos torcer para a maré nacional nos ajudar, porque agora a gente pegou um período muito gravemente difícil e nós conseguimos, de fato, fazer muito em relação a outros estados e atribuo esse extraordinário resultado no primeiro turno, não só a nossa vitória, como também do Everton, da Lisiane no Senado, dos nossos deputados federais e estaduais, ao reconhecimento por parte do senhor, da senhora que nos assiste nesse momento, do nosso esforço, da nossa seriedade, que é o principal patrimônio que eu tenho, o patrimônio da seriedade, da responsabilidade, e é assim que a gente vai continuar a governar. Governador, antes da gente partir para outro tema, mas aproveitando a sua resposta, o senhor conseguiu se eleger bem, como o senhor falou, no primeiro turno, elegeu também, nós fizemos um levantamento, já mostramos aqui no programa, está com uma base boa na Assembleia, pelo que nós fizemos o levantamento aqui, dos 42 deputados, 39, e dos 18... podem votar conosco. Dos 18 federais, 2/3. Isso garante uma tranquilidade maior do que, por exemplo, no primeiro mandato? Acho que permite que a gente tenha um bom diálogo. Eu não sou uma pessoa que imponha seus pontos de vista. Pelo contrário, é claro que eu tenho opinião, é diferente. Por exemplo, às vezes, aqui mesmo no Maranhão, em outros locais, às vezes até na eleição presidencial, candidato que não tem opinião, que se esconde. Eu não, eu tenho opinião, eu sempre tenho muita transparência para dizer às pessoas o que eu penso. Agora, nunca imponho minha opinião, sempre dialogo muito e converso muito e estou feliz de poder ter atores políticos tão qualificados, no caso, como você mencionou, o Senado, a Câmara, a Assembleia, que vão me ajudar a governar. É uma relação de colegas de trabalho. O Mutirão Rua Digna, o Mais Asfalto Escola Digna, o Mais IDH, a expansão dos hospitais regionais, todos os investimentos que nós fizemos em Bolsa Escola, Cheque Minha Casa, todos os grandes programas, Travessia, Casa Niná, todos eles não foram feitos apenas por mim, foram feitos por uma equipe de governo, de secretários, servidores e também por deputados que me ajudam. Então, a gente vai manter esse bom relacionamento com a classe política. Também eu quero abranger aí
os prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos, vereadores, que me ajudaram intensamente nesse primeiro período e tenho certeza vão continuar a trabalhar junto conosco, porque a união faz a força. Quanto mais gente trabalhando na mesma direção, melhor. Eu esqueci de citar os 2 senadores que foram eleitos, o governador Flávio Dino. E mais do que isso, o primeiro, então, o senador Roberto Rocha, que também foi eleito ao seu lado em 2014. Então, hoje nós temos em Brasília 3 senadores eleitos junto com o senhor, na sua chapa. Então, é verdade. Né, isso também é preciso ser destacado. Às vezes um deles aparentemente esquece disso, mas eu, como sou cristão, eu acredito que as pessoas podem melhorar, corrigir, aprimorar. Eu tenho esperança de que esse terceiro senador que foi eleito também, ou seja, os 3 senadores foram eleitos comigo, um em 2014 e 2 em 2018, que esse em 2014 também nos ajude. Eu espero isso e acho importante para o nosso estado. O senhor está aberto ao diálogo e a receber o apoio necessário ou o que for necessário do senador Roberto Rocha em Brasília, depois de passar desse momento de disputa, inclusive eleitoral? Claro, porque eu não olho a minha questão pessoal. Eu tenho, naturalmente, a minha opinião pessoal sobre isto. Mas eu não olho a minha questão pessoal, eu olho o interesse do Estado. Então, nós temos uma bancada de 3 senadores. É melhor ter 3 senadores ajudando no Maranhão do que ter 2 ajudando e um atrapalhando. Então, eu espero que ele ajude nesse período que se aproxima e estou pronto a dialogar, a conversar, porque é importante colocar em primeiro plano o interesse de 7 milhões de pessoas. E eu tenho essa responsabilidade e por isso não coloco no primeiro plano sentimentos pessoais, e sim, na verdade, aquilo que é o interesse maior do Estado. Governador Flávio Dino, eu vou passar para um assunto nacional, mas depois eu quero voltar à questão local. O senhor postou na rede social um posicionamento em relação ao Bolsonaro. Eu queria que colocasse aqui no telão para a gente, pode encher a tela, inclusive, pessoal de casa, viu, Fernandinha? Se tiver aí o posicionamento, o senhor disse que foi deputado federal e pode afirmar que o Bolsonaro era um parlamentar medíocre, fraco, omisso, que o senhor foi relator de leis importantes para a segurança, o pessoal está vendo em casa em tela cheia, relator de projetos importantes para a segurança pública e combate ao crime, e ele nunca participou, não trouxe nenhum tipo de proposta, e por isso o senhor acha que não teria a mínima condição de dirigir o Brasil. E diz que quem o conhece sabe a razão, inclusive, pela qual ele foge dos debates, que não seria somente simplesmente covardia, um amarelão, como o pessoal está falando aí, mas que ele não teria, inclusive, essa capacidade cognitiva até para debater essas questões. Então, governador Flávio Dino, o que significa esse momento para o Brasil ter de escolher o presidente entre um partido que ficou satanizado, que é o PT, e que com toda a razão, pelos erros que cometeu e que inclusive demora muito até para assumir os erros que cometeu e de fazer essa meia-culpa, e ter de agora, em razão disso, escolher aí de repente um cara como o Bolsonaro? Bom, eu parto do seguinte pressuposto: todas as pessoas que estão nos assistindo acompanharam os governos do presidente Lula. E ele saiu com quase 90% de aprovação. É claro que ele cometeu erros, como disse há pouco, toda pessoa comete. Mas foi um governo de tranquilidade, um governo de diálogo, um governo de paz no Brasil e um governo de muita política social. Então, é um governo exitoso, vitorioso. Esse modelo mais acertou do que errou. E essa é a razão principal pela qual eu, com muita convicção, votei no primeiro turno e vou repetir no segundo turno o meu voto no Haddad. O Haddad pode ter, obviamente, como qualquer um de nós que estamos aqui no estúdio, qualquer um de nós que nos assiste, naquele tema ele cometeu um equívoco. Claro, mas globalmente, se você olhar, expansão dos institutos federais, dos IFMAs, no caso do Maranhão, mais vaga nas universidades federais. Se você olhar o ProUni, que tantas pessoas já estudaram, o FIES, que teve uma grande expansão no período que ele foi ministro. Então, um patrimônio de muito mais acertos do que erros. E quando a gente julga uma pessoa, a gente tem que olhar se ela acertou mais do que errou. Então, na minha apreciação, o Haddad é um candidato que muito mais acertou do que errou, por isso votarei nele com convicção. Em relação ao outro candidato, é isso que eu escrevi. E eu faço questão de dizer duas coisas. Primeiro, sou eu mesmo que escrevo, pessoalmente, neste caso do Twitter,
desta rede social, que sou eu mesmo que sou o autor, e eu reflito sobre o que eu escrevo, e quando escrevo uma coisa é porque eu acredito nela. Eu fui deputado federal de 2007 a 2011. No começo do mandato, Jezael, houve uma tragédia no Rio de Janeiro, que é o estado do Bolsonaro, envolvendo uma criança chamada João Hélio. Eu não sei se os telespectadores vão lembrar, uma criança que foi arrastado nas ruas, barbaramente assassinado. Muito bem, naquele momento, uma série de leis importantes para pôr fim à impunidade ou para melhorar o funcionamento da justiça foram colocadas em votação. Eu fui relator de grande parte dessas leis. Foi feita uma comissão específica de segurança pública, de revisão da legislação penal e processual penal, e aprovamos leis importantes que estão em vigor até hoje. Por exemplo, a lei que agilizou o Tribunal do Júri, que é a instância que julga os crimes de homicídio, por exemplo, além de outras leis. Em nenhum desses debates, assim como nos 4 anos de mandato, eu vi qualquer contribuição, qualquer participação, qualquer colaboração, qualquer preocupação deste candidato. Eu realmente me surpreendo que hoje ele tem essa posição de estar no segundo turno de uma eleição presidencial, porque de fato faltam a ele os atributos básicos, né, de conhecimento sobre o Brasil, de visão sobre o Brasil. Tanto é que ele não vai em nenhum debate, é um caso raríssimo. Aliás, vou dizer, inédito na vida brasileira, de que uma eleição presidencial... não foi, a FHC também não foi. Não foram no primeiro turno, no segundo turno todos foram. Esse é o ineditismo. Alguns não foram em um ou outro primeiro turno. Eu sempre vou nos debates. Eu tenho uma atitude clara em relação a isso, mesmo que eu esteja liderando as pesquisas, eu vou nos debates. Cada um tem a sua visão, a sua opinião sobre isso. Mas, falando de segundo turno, esse é o primeiro segundo turno, de 89 para cá, em que aparentemente não vai haver um único debate. Qual é a gravidade disto? É porque, por trás das tais das fake news, das mentiras, agressões, etc., tem um debate fundamental, que é o debate econômico. Afinal, vai ter 13º ou não? Vai ter férias ou não? Vai privatizar tudo? Eu, particularmente, acho que é muito ruim para o Nordeste vender o Banco do Nordeste, porque é quem financia a agricultura. Eu acho que é muito ruim vender a Petrobras, mesmo que tenha ocorrido erro na Petrobras. As pessoas que erraram já foram julgadas, punidas e presas. Agora você vai vender a Petrobras com toda a reserva de petróleo do Brasil. Isso é uma insanidade, isso é uma irresponsabilidade com o Brasil de hoje e com o Brasil do amanhã, que nenhum país do mundo faz isso. Nenhum país do mundo abre mão da sua soberania energética, ou seja, controlar as fontes de energia. O hipotético futuro ministro da Fazenda do Bolsonaro já disse publicamente que vai vender todas as estatais, ou seja, vai vender o futuro do Brasil. E como não há um debate sobre isto, o debate fica em torno das tais das fake news, se não sei quem disse aquilo ou disse, aí o TSE demora a julgar e julga, fica esse debate no lugar do debate real, que é o debate sobre o futuro do Brasil. E quando você vai para essas questões, José, eu não tenho dúvida, assim, a minha opinião, que eu tenho manifestado na rede social, que não é uma opinião marcada por um viés ideológico, é uma opinião marcada por quem conhece o Brasil e conhece as pessoas. Eu quero dizer a todas as pessoas que me assistem, eu conheço ele, conheço de perto. E sei que ele não tem condições de governar o Brasil. Como seria a relação, governador, tendo aí a possibilidade real de que o Bolsonaro seja eleito, como é que ficaria a relação do Maranhão, do governo do Estado, com o presidente? Nós vamos fazer o mesmo modelo que fizemos em relação ao atual presidente da República, Michel Temer. Todos os maranhenses sabem que eu combati muito duramente o impeachment, achava um erro. Como de fato as coisas pioraram após o impeachment. Disseram, não, a Dilma está ruim, tira, bota o Temer. Eu dizia, vai piorar. E de fato, na minha apreciação, piorou. Agora, eu nunca deixei de receber os ministros que vêm no meu estado, no nosso estado, nunca deixei de ir a Brasília, reunião de governadores, ou seja, eu tenho maturidade, como disse há pouco em relação ao senador Roberto Rocha, eu tenho maturidade para distinguir o que é a minha opinião política, que eu manifesto claramente, porque acho que é um dever que eu tenho, não é só um direito, não é liberdade de expressão, é uma obrigação que eu tenho como governador desse estado, como governante, como político, de externar com transparência o que eu penso. Porém,
sei distinguir, Jezael, o que é a política do que é da gestão. Se a maioria do povo brasileiro optar por este caminho que eu considero errado, quem sou eu para dizer que eu não vou participar disso? É claro que eu me submeto à vontade soberana da maioria da população, se for esta de fato a vontade, e vou dialogar, claro, nos interesses do Maranhão, e já disse que eu sou o primeiro a pedir audiência para qualquer presidente da República, porque nós temos que terminar a BR-135, que é importante para o nosso estado. Nós temos a obra da BR-226, que é uma lenda, terminar para poder chegar até a cidade de Timon. Nós temos uma travessia urbana de Imperatriz, nós temos o conjunto do Minha Casa Minha Vida, nós temos obras importantes de saneamento, do PAC ainda em execução, lançada ainda pelo presidente Lula, coisas que realmente vêm há muitos anos. Nós temos o problema de água em várias cidades do Maranhão e temos projetos com o governo federal em todas essas áreas. Obras paradas, creches paradas. Então eu sou o primeiro a cobrar de qualquer que seja o presidente da República. Governador, eu escolhi duas coisinhas aqui, já que o senhor falou de estrada. Ivone, me fala o nome da telespectadora, me fala o nome da pessoa que fez o comentário, só para fazer o comentário em relação a uma estrada, Ivone. Enquanto isso eu vou ler aqui um assunto que nós escolhemos, porque veio gente aqui na emissora, mandaram para mim recadinho pelo papel, escreveram na rede social. E, governador, existe o caso de 130 alunos do curso de formação da PM 2018 que ficaram abaixo da média e foram prejudicados por uma inconsistência jurídica entre os editais das etapas do concurso e o regimento interno da PM. E esses alunos já têm liminar favorável, essa mensagem. Então, para esses alunos, o senhor pretende tomar alguma medida administrativa para rever essa situação deles? Nós tínhamos uma dificuldade da legislação eleitoral. Eu, no período eleitoral, por força da Lei 9.504, e também simultaneamente da Lei de Responsabilidade Fiscal, sou impedido de praticar uma série de atos durante o período eleitoral. E essa foi a dificuldade principal. Eu tenho nomeado milhares de policiais e quero continuar a nomear. No caso de problemas jurídicos que podem acontecer e havendo decisão judicial favorável, é claro que eu vou cumpri-la. Eu já tenho agora, inclusive, uma parte desses candidatos que são os ditos subjúdices, que são algumas centenas de pessoas, para poder fazer a nomeação. E progressivamente, caso a caso, a gente vai fazendo as nomeações. Eu não sei dizer a situação específica, porque, como disse, são centenas de casos, mas nós vamos, com certeza, tranquilizar a todos em relação a decisões judiciais existentes, favoráveis. É claro que elas serão cumpridas e as pessoas vão poder prosseguir no concurso e ter o seu direito atendido. Governador, vamos ver aqui um caso. Inclusive está passando bem já a mãe e a bebê, que nasceu dentro de uma viatura da polícia lá em Caxias. Então, elas receberam ontem a visita da equipe de militares que auxiliou no parto. Então, como eu fiz essa pergunta aqui em relação à polícia, vamos ver aí a reportagem do José Carlos, queria que o senhor acompanhasse junto comigo. A história da pequena Maria Clara daria um filme. Ela nasceu no Dia das Crianças, dentro de uma viatura da Polícia Militar, praticamente na porta da maternidade Carmozina Coutinho. Na noite do dia 12 de outubro, Carlos Filho, que é policial militar, estava de plantão e comandava a guarnição. Ele e os companheiros de trabalho nem imaginavam a ocorrência que os aguardava. Joseli havia completado 9 meses de gestação e entrou em trabalho de parto. Rapidamente, o casal ligou para o SAMU. Todas as ambulâncias estavam em ocorrência. Por sorte ou por uma providência divina, uma viatura da Polícia Militar passava na hora. O esposo de Joseli pediu ajuda aos policiais. O objetivo era chegar até a maternidade onde seria realizado o parto. Foi um parto assim que eu não esperava, né? Porque a gente estava aqui, eu estava sentindo uma dor, aí a gente ligou para a ambulância, realmente foi constatado que estava as 3 ocupadas. Aí o meu marido viu a viatura, parou, quando chegou lá não deu tempo, aí ela resolveu nascer. Eu só agradecer mesmo, porque se não fosse eles, a bichinha ia nascer dentro de casa aqui, sem suporte nenhum. 4 dias após o parto, o comandante da guarnição recebeu novamente o agradecimento da família de Maria Clara. Foi na porta do hospital porque não deu tempo de ela ser conduzida até o interior do hospital. O médico, quando viu a situação dela, já disse que não tinha mais condição de levá-la até o interior do hospital. Tinha que ser feito mesmo dentro da viatura. O senhor foi convidado para ser padrinho. Qual é a resposta que o senhor deu para a mãe? Eu aceitei, com certeza. É um grande prazer
ser padrinho dela. Além da Maria Clara, que hoje completa 5 dias, o casal tem ainda 2 filhos. A Maria Clara nasceu no Dia das Crianças e é um verdadeiro presente de Deus para essa família. A história da menina sensibilizou outros policiais militares. Eles resolveram presentear a recém-nascida e os irmãos dela. Maria Clara ganhou roupinhas e os irmãos ganharam brinquedos. Nossa polícia realmente está disposta e faz-se com uma polícia comunitária, uma polícia cidadã, uma polícia que presta seu serviço da melhor forma possível ao cidadão. Desde as ocorrências simples até essas grandes ocorrências, né, mais complexas. E nós estamos sempre à frente e fazendo também o que é possível dentro das nossas condições. Maravilha, eu sou um babão do trabalho da polícia aqui nesse programa, ainda mais quando eu vejo essas coisas aí, viu? Bom, tem 2 comentários. Em primeiro lugar, quero agradecer muito a Polícia Militar do Maranhão, de um modo geral, muito especialmente a essa equipe que atuou nesse caso, mostrando o sentido de humanidade, que eu sempre é o que eu friso. Nós, servidores públicos, e eu tenho orgulho de ser servidor público há 29 anos, por concurso público, pelo voto popular, devemos sempre nos dedicar com o coração, com a alma. Não é apenas cumprir cada um seu papel estrito, mas procurar fazer o máximo, o melhor para atender a comunidade. Eu quero homenagear os policiais, desejar saúde e sorte para Maria Clara, para toda a sua família e cumprimentar o cinegrafista, que mostrou que é flamenguista. Ele ficou o tempo todo mostrando o escudo do Flamengo. Flamengo, eu acho que além de ser flamenguista, ele quis homenagear os milhões de flamenguistas do Maranhão. Cadê o comentário, Fernandinha, da rede social, lá da estrada, que o governador falou de estrada aqui, ó. A Elizabeth Ribeiro de Aguiar. Foi no nosso YouTube, ela comentou, viu, governador? Uma matéria sobre a sua vitória e dos senadores, ela comentou: obrigado ao melhor governador do Maranhão pelo asfalto da estrada Lago da Pedra, Lagoa Grande, que Deus abençoe muito você e o seu governo. Muito bem, obrigado Elizabeth, quero cumprimentar toda a população de Lago da Pedra, que me deu uma extraordinária vitória, assim como também Lagoa Grande, são cidades irmãs. Nós estamos com essa importante obra da estrada e outras tantas obras, porque Lagoa Grande é uma cidade do Plano Mais IDH, temos muito investimento lá. Lago da Pedra também, um dos primeiros restaurantes populares do interior do estado, porque só havia anteriormente em São Luís. Os primeiros 3 que nós abrimos, um deles foi na cidade de Lago da Pedra. Então mostra o respeito profundo que eu tenho por ambas as cidades. Obrigado, Elizabeth, pelo comentário. Vamos continuar a trabalhar muito nessas estradas, na região mesmo. Nós temos outras obras, a exemplo da estrada de Paulo Ramos a Vitorino. Então temos muita coisa hoje em andamento. Nós temos dezenas de obras de estradas em andamento e vamos continuar agora no segundo governo. Sobretudo, além da construção, manutenção. Manutenção é muito importante. E a gente vai priorizar isso muito em 2019. Fernandinha, eu queria fazer um intervalo, se der para a gente fazer um intervalo e o governador puder ficar para o segundo bloco também, tem outras questões aqui que eu gostaria de conversar com o senhor. Vamos para o intervalo comercial, a gente volta já. O outro lado teve uma bela trip. Vamos lá, governador, já voltamos. Bela trip, é verdade. Uma gíria antiga, né? Pois é. Estava falando aqui pois é. Eu estava atualizando aqui a gíria para ajudar ele. Para ver se ele não conhece, ele não sabe que é bela trip, não sabe. Governador, estamos de volta aqui e ontem foi aberta a Semana Maranhense de Ciência e Tecnologia. Até sábado as atenções vão estar voltadas para a Cidade da Ciência. A meta desse ano é superar o desempenho do Estado no ano passado e aproximar a ciência e a tecnologia da população. Nós falamos disso ano passado e mais uma vez voltamos ao tema. Eu queria que você olhasse junto comigo a matéria para a gente comentar. Aqui a tecnologia é usada para simplificar a vida das pessoas. Nesse estande, por exemplo, as tecnólogas em alimentos ensinam uma série de formas de processamento de frutas regionais para garantir uma alimentação equilibrada e saudável. Mostrar para as pessoas que a gente pode fazer uma variedade de sabores, de pratos, utilizando o que nós temos muito comum dentro do Maranhão. A semana também traz ideias inovadoras como essa impressora em 3D, que permitiu a criação de um robô que consegue entrar em espaços com gases inflamáveis, o que pode auxiliar no trabalho de um bombeiro na hora de salvar uma vítima em um incêndio, por exemplo. Ele faz a detecção desses gases para que o bombeiro possa entrar e fazer a devida
a devida ação, né, de forma segura. A ideia da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é criar uma linguagem acessível, aproximando a população das produções científicas. Esse ano, a semana traz como tema a ciência para a redução das desigualdades. A participação da UEMA aqui por meio dos nossos professores e estudantes é para mostrar um pouco daquilo que nós produzimos de conhecimento e que contribuímos para os avanços tecnológicos e de inovação no nosso estado. Os investimentos em ciência e tecnologia têm como finalidade fomentar ideias inovadoras que possam ser produzidas para a comunidade e pela comunidade, que só precisa de incentivos para mudar o mundo. Aí, governador, queria que o senhor comentasse. A semana é um grande sucesso, quero cumprimentar todos os pesquisadores, professores, estudantes que estão participando desse importante momento e convidar todas as pessoas que estão nos assistindo. É gratuito no Multicenter Sebrae. Eu visitei ontem praticamente todos os estandes e você tem muita coisa interessante, bacana para pessoas de todas as idades. Vou levar inclusive meus filhos para conhecer. Tem robô, tem esse investimento importante, esse desenvolvimento importante de equipamentos. Tem protótipo de avião, tem protótipo de carro, então é bem interessante, é legal e, sobretudo, é uma prestação de contas porque é dinheiro público, que por intermédio da FAPEMA nós investimos em bolsas, também na qualificação, no caso das universidades estaduais, tanto a UEMA quanto a UEMA Sul. Então é um modo de acompanhar o trabalho da UEMA Sul, também das outras universidades públicas, privadas que estão lá, também federais. Nós podermos acompanhar o trabalho também das escolas estaduais, de órgãos do governo, é também uma forma das pessoas verem o que os funcionários públicos estão fazendo com o dinheiro de todos nós, e é interessante. Então eu quero convidar até o sábado, a Semana de Ciência e Tecnologia, no Multicenter Sebrae, em São Luís. Lembrando que nós estamos fazendo também rodízio, já fizemos em Imperatriz, fizemos em Timon, no próximo ano vamos fazer em alguma cidade que não seja São Luís, exatamente para levar essa popularização da ciência e tecnologia para todas as regiões do Maranhão. Novas ambulâncias foram entregues, que vão reforçar o transporte sanitário da rede estadual em Imperatriz, Coroatá, Colinas. Também foi entregue o Conecta SUS, que é o serviço de monitoramento e análise de indicadores de saúde e socioeconômicos dos 217 municípios maranhenses, né? O Fábio Cabral tem os detalhes, a gente vai ver. O Conecta SUS é uma plataforma que vai ajudar no monitoramento de indicadores de saúde do Estado. Nessa sala, técnicos da Secretaria recebem as informações de toda a rede estadual e organizam os dados por indicadores que servirão para orientar o aprimoramento das políticas públicas na área. Por meio do sistema será possível monitorar 71 indicadores, sendo 48 estaduais e outros 23 da Pactuação Federativa. O governador Flávio Dino, acompanhado do secretário de Saúde, Carlos Lula, fizeram a entrega da plataforma hoje pela manhã. Durante a solenidade, também foram entregues as chaves de 5 ambulâncias que reforçarão o transporte das unidades de saúde dos municípios de Imperatriz, Colinas e Coroatá. Fábio Cabral, para o Na Hora D. E aí, governador, aproveita esse tema para a gente voltar aqui à questão da política. Durante a solenidade, o senhor falou a respeito da equipe, da sua equipe, que o secretário só sai se quiser, né? Por exemplo, aí o secretário Lula, se quiser, vai permanecer e tal. Vai ter alguma mudança no secretariado da sua parte? Até porque tem uma nova composição na Assembleia, governador, claro. E isso precisa mexer um pouquinho, né? Nós vamos debater a equipe após janeiro, porque o espírito dominante é de continuidade. Então, claro que vamos fazer algumas mudanças, é natural que façamos, por conta da conjuntura política, de novos desafios, mas vamos fazer só a partir de janeiro do ano que vem, na segunda quinzena de janeiro. Então tem tempo e nós vamos preservar aquilo que está dando certo. Nós vimos aqui 2 grandes conquistas, no caso, estamos chegando perto já de 200 ambulâncias, essas ambulâncias para a rede estadual. Os 3 hospitais que o Estado mantém em Imperatriz receberam ambulâncias novas. A nova maternidade Colinas, que nós inauguramos, entregamos recentemente, também recebeu equipamento, Coroatá. Vamos continuar esse processo. E uma coisa importante, Conecta SUS significa serviço melhor para todo mundo que está nos assistindo, porque nós colocamos a saúde no século XXI finalmente, é como se nós saíssemos da era da bússola e entrássemos na era do GPS.
ou seja, mais tecnologia de monitoramento permite que com mais velocidade a gente saiba o que está acontecendo nos indicadores de saúde, a exemplo, mortalidade infantil, materna, as doenças mais graves, e isso vai permitir que a gente decida mais rapidamente investimentos e consiga com isso ter melhor uso do dinheiro público e mais velocidade no acompanhamento de problemas episódicos e perenes que possam acontecer ou que acontecem no estado do Maranhão. Então, duas grandes conquistas e quero cumprimentar toda a equipe da Secretaria de Estado da Saúde. Governador, a partir de agora já começa a se discutir eleições de 2020 e inclusive até 2022. As pessoas já estão falando, governador. E o senhor teve, por exemplo, no seu grupo político, e tem bons nomes, inclusive o deputado estadual agora eleito, Duarte Júnior, foi o mais votado de São Luís, tem o secretário Neto Evangelista, tem o Bira, a própria senadora Elisiane, que não sei se também estaria disposta a abrir mão do Senado para concorrer nas eleições de 2020. Eu queria saber do senhor como é que vai se fazer para equalizar isso nesses próximos 2 anos. Como sempre fiz, com tranquilidade, serenidade e calma, tudo tem seu tempo. Livro do Eclesiastes, na Bíblia, capítulo 3. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. É muito fora de hora debater a eleição municipal agora. Nós saímos do processo eleitoral tem 1 semana e estamos em pleno debate presidencial ainda. Então, acho que vamos esperar o tempo certo, lá para o final do ano que vem, debater isso. Como nós fizemos também na eleição estadual, havia uma cobrança, uma ansiedade, por exemplo, sobre o Senado. Eu disse, tem tempo, tem calma, e nós vamos ganhar, vamos eleger os 2. E com calma, com tranquilidade, conseguimos uma aliança de 16 partidos e vencemos a eleição de ponta a ponta. Então é preciso, como diz a sabedoria popular, muita calma nessa hora. E claro que o prefeito Edivaldo, que vai coordenar esse processo, nós vamos acompanhar, e todos os nomes que você declinou e outros tantos são grandes nomes. Eu acho que cada vez nós estamos melhorando a qualidade dos políticos no Maranhão. Essa é a mensagem principal que eu acho que a tua pergunta traz. Hoje você pode lembrar de 10 ou 20 nomes bons para dirigir a cidade de São Luís. Isso mostra que o processo de renovação está dando certo. E eu estou cumprindo a minha etapa, a minha parte, que vai até 2022. Depois, outros nomes, outras pessoas, eu realmente não tenho nenhum propósito de continuar por décadas ocupando funções públicas, funções políticas. Acho que a política é uma missão temporária e fico muito feliz porque de todos esses nomes que você mencionou, todos são mais recentes do que eu na política, são mais jovens do que eu na política, mostra que a gente tem conseguido renovar os quadros da política. Isso significa que é um patrimônio do povo do Maranhão, porque nas próximas décadas nós teremos muitos nomes bons para serem deputados, senadores, governadores, prefeitos das várias cidades, e eu, como maranhense, me orgulho de ajudar que isso aconteça, e por fim, aquela era dos mesmos, do clubinho, fechadinho, dos mesmos sobrenomes, as mesmas pessoas, o tempo inteiro, agarrada nos cargos. Graças a Deus esse tempo passou e vamos tocar para frente aí agora, com essas pessoas e outras pessoas. Agora, o senhor acabou de falar aí que não é, por exemplo, uma intenção sua viver dezenas de anos certamente em cargos públicos e tal. Mas se fala muito que depois do vitorinismo que veio o sarnezismo, nasceu o dinismo. Deus me livre. Essa comparação é desonrosa para mim. Mas é mais em função, governador, da sua liderança hoje na política estadual, e é natural. Mas é também importante salientar que o senhor sempre abriu esse espaço e por isso até tem muitos jovens hoje dentro do seu grupo político. E a gente pode até citar como exemplo os 2 senadores que foram eleitos, que o senhor deixa que se viabilizem, né? O senhor não tem aquela história de botar a mão e ungir o santo ali para ser. Então teve essa questão de viabilidade. Por isso que não se pode falar em dinismo, porque na verdade nós estamos rompendo o modelo oligárquico, rompendo o modelo coronelista. É isso que nós estamos fazendo. Então
realmente nós passamos 100 anos da vida republicana no nosso Estado, escravos desse modelo de poucos governando para poucos, os mesmos de sempre, e eu não vou repetir isso de jeito nenhum. Isso seria uma tentativa, o senhor acha, de lhe puxar para dizer que é igual, que está na mesma vala? Com certeza. Na verdade, o que nós fizemos, tivemos uma trajetória muito vitoriosa, ganhamos 2012 e 2016 em São Luís, com o prefeito Edivaldo, ganhamos as 3 vagas do Senado, as últimas 3 foram disputadas, as 2 últimas eleições de governador no primeiro turno, e considero que está encerrada a minha missão em relação a este aspecto da mudança política do nosso Estado. E outras pessoas vão disputar os cargos de acordo com a vontade popular. Nós temos um conjunto bastante grande de partidos que nos apoiaram, que governam junto conosco, e aí outras pessoas vão ser outros candidatos, e também não vai ser parente meu. Ah, não, tem que ser meu filho, meu neto, meu bisneto. Governador, e futuro partidário? Já que nós temos aí, por exemplo, o PCdoB praticamente barrado pela cláusula de barreira. Nós vamos fazer esse debate após o segundo turno. Muito provavelmente vai haver uma fusão com algum outro partido para garantir o cumprimento do requisito legal e garantir o funcionamento da nossa bancada do partido. É o partido mais antigo do Brasil, fundado em 1922. Então, nós estamos perto já do centenário do nosso partido e, portanto, é importante que ele continue. É claro que a lei exige hoje outros requisitos, nós vamos cumprir a lei naturalmente. Governador, a respeito de concursos, porque eu tenho que fazer a pergunta aqui do pessoal, claro. Se existe planejamento para concurso para educação e saúde em 2019, e a Doris aproveita e diz parabéns ao Maranhão pela sua eleição. Obrigado, Doris. Olha, saúde nós fizemos muito recentemente. Então, nós, na empresa Maranhão Serviços Hospitalares, nós estamos na fase exatamente de chamamento progressivo desses candidatos, de acordo com a abertura das novas unidades de saúde. Então, esse é o momento que nós estamos vivendo. Na educação, nós devemos ter um concurso na área de educação. Fizemos concurso no nosso mandato vigente e vamos fazer com certeza no próximo mandato, principalmente para algumas áreas, como nós fizemos para a educação especial, e agora tem demandas da educação das escolas quilombolas, escolas indígenas, outras demandas que nós vamos também atender. Agora temos também procurado, sobretudo, valorizar muito os atuais docentes, que é um patrimônio do povo do Maranhão. Governador Flávio Dino, o nosso tempo corre, eu queria só uma última questão, se o senhor puder, de forma sintética, já que eu falei a respeito de liderança política no Maranhão, e nós temos um novo formato, uma nova formação hoje no Congresso Nacional, e inclusive de muitos eleitos, e com votação extraordinária pelo PSL, que é o partido do Jair Bolsonaro, e esse discurso de direito. O senhor acha também que nasce uma nova liderança por esse campo político no país? Bom, nós temos que aguardar o resultado do segundo turno. Acho que está muito vinculado a isto. Sem dúvida, a crise econômica levou a que uma parte da população identificasse a necessidade de mudanças. A história vai mostrar, o futuro imediato, próximo, vai mostrar se foram mudanças acertadas ou não no plano nacional. Como mencionei, eu acho que se nós pegarmos a vida política do nosso país, nós vamos encontrar Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e Luiz Inácio Lula da Silva como presidentes que foram grandes líderes. Líderes que conseguiram fazer muitas coisas. Não foram perfeitos, mas fizeram a legislação trabalhista, fizeram o desenvolvimento regional, no caso de Juscelino, a indústria automobilística, no caso de Juscelino, no caso do presidente Lula, avanço na educação, políticas sociais, Bolsa Família, coisas que foram conquistas fundamentais. Então, se a gente olha assim, o longo curso da história, em 100 anos, um pouco mais de 100 anos da vida republicana, nós encontramos 3 grandes líderes que ocuparam a presidência da República. Nós temos que valorizar esse passado e aguardar qual vai ser a decisão soberana do povo no outro domingo. E aí acho que fica mais fácil da gente responder o que vai acontecer em relação à política brasileira. Eu particularmente acho que a nação brasileira não vai aceitar retrocessos em conquistas sociais. Eu acho que é muito importante que todos nós democratas estejamos muito atentos, qualquer que seja o resultado, a preservar conquistas fundamentais. Por exemplo, a aposentadoria dos trabalhadores rurais. Se acabar a aposentadoria dos trabalhadores rurais, como alguns defendem, que estão disputando eleição, que estão no Congresso, isso significa inviabilizar a vida de centenas de milhares de famílias do Maranhão.
e de milhões de brasileiros. Então, conquistas como essas têm que ser protegidas. E esse vai ser o meu papel na conjuntura nacional, defender os direitos dos mais pobres, dos mais simples, os direitos sociais, porque eu acho que são fundamentais para que a gente possa falar de uma nação autenticamente democrática, de uma nação autenticamente desenvolvida. Governador Flávio Dino, obrigado por ter vindo aqui pela primeira vez depois da reeleição num programa de televisão ao vivo. Muito obrigado. Eu que agradeço, Jezael, novamente meus cumprimentos a toda a equipe do teu programa, da TV Difusora. Meu abraço fraterno e grato, agradecido a todos os maranhenses, sob a proteção de Deus e com a força do povo. Tivemos essa grande vitória e vamos todos nós nos empenhar muito para fazer um segundo governo ainda mais vitorioso do que o primeiro governo.